Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 19, parte 1 da disciplina de Química para a primeira série A e B, e vamos então dar início ao estudo da regra do octeto e ligações. Lembrando que estamos na frente B, unidade 3, capítulo 7 do livro, e aqui o livro traz, nesse capítulo, os estudos da regra do octeto e da ligação iônica, que é um dos 3 tipos de ligações químicas. Então, os cientistas, eles perceberam que os elementos se ligam entre si ou uns com os outros, formando milhões de compostos que dão origem às substâncias que a gente já estudou, né? Aquelas substâncias simples, compostas. Então, o que ocorre? Aqueles elementos da tabela periódica, que nós temos hoje um pouco mais de 100 elementos conhecidos, esses elementos aqui, eles se ligam entre si ou uns com os outros para formar os milhões de compostos que nós conhecemos. Nessa imagem aqui, a gente pode ver que temos 2 átomos de oxigênio separados e um átomo de enxofre, onde ocorre, então, a aproximação deles formando a ligação química. Então, vai formar o composto SO2, que é o dióxido de enxofre. Então, aqui na tabela periódica, né, nós já estudamos a tabela periódica, agora vamos relembrar a tabela periódica e os senhores vão ter sempre em mente aqui a tabela periódica. Se a gente perguntasse quais são os elementos mais estáveis da tabela periódica, a gente vai lembrar que a família 18 aqui, composta pelos gases nobres, essa é a família mais estável da tabela periódica. Vamos ver algumas aplicações dos gases nobres, né? Nós temos o gás hélio, que é um gás nobre, o hélio, ele é usado para encher balões. Nós temos o gás neônio, que ele é usado em luzes ou lâmpadas de neon muito comuns em letreiros. Nós temos também o gás argônio, que ele estava, né? Porque agora essa lâmpada aqui, ela não pode mais ter nas residências, né? Mas quando tínhamos esse tipo de lâmpada, o gás argônio ele estava presente no filamento dessas lâmpadas. O gás criptônio, né? Ele é usado na medicina para a cirurgia da retina do olho, como o laser de Krypton. Também temos o gás radônio, que ele é usado no tratamento de câncer, nas chamadas radioterapias, e também como componente de cápsulas para aplicação em pacientes com tumores. Também temos o gás xenônio, né, que é super comum, ele é usado em lâmpadas de faróis de veículos. Então, são inúmeras as aplicações desses gases nobres. Então, os gases nobres, quando foram sendo descobertos, né, temos aqui hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, o que os cientistas sabiam sobre esses gases nobres? Que eles eram elementos estáveis, que eles se encontravam na natureza de forma monoatômica, um átomo só, ou seja, que eles não tinham a tendência de se ligar nem entre si e nem com outros elementos. Então, por isso, eles foram chamados de gases nobres. Nesse exemplo aqui, nessa animação, nós temos um átomo de flúor, onde ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, né? Ou seja, ele tem a capacidade de atrair para si um elétron em uma ligação química. Então, aqui essa representação mostra o flúor tentando atrair para si o elétron do hélio, do gás hélio, né? Que é um gás nobre. E o gás hélio, como ele é estável, né? Então, não ocorre nada, né, com o gás hélio. Então, até o ano de 1960, cientistas pensavam, então, que esses gases nobres, eles eram inertes, ou seja, que não reagiam de forma alguma, né? Então, não se combinavam com outros elementos, nem entre si. Mas, ao longo dos anos, com o avanço da ciência, já sabemos, né, foi descoberto que, principalmente o xenônio, ele estabelece ligações químicas com alguns elementos. Claro que eles não se ligam com todos os elementos, eles não formam milhões de compostos, né? Então, até hoje foram descobertos poucos compostos envolvendo ligações químicas de gases nobres, né? Então, nessa imagem aqui, por exemplo, a gente tem o difluoreto de xenônio. Então, o xenônio está se ligando a 2 átomos de flúor. Nessa outra imagem, nós temos o tetrafluoreto de xenônio, onde o xenônio está se ligando a 4 átomos de flúor.
E aqui nós temos o tetróxido de xenônio, onde o xenônio está se ligando a 4 átomos de oxigênio. Então, se a gente for olhar para a configuração eletrônica dos gases nobres, hoje também já estudamos a distribuição eletrônica de Linus Pauling, o que a gente pode perceber aqui? Com exceção do hélio, o hélio ele só vai ter 2 elétrons na última camada. Os demais gases nobres, todos possuem 8 elétrons na última camada. Então, se nós pegarmos aqui o neônio, na distribuição eletrônica dele, a gente percebe que a última camada dele é a camada 2. Dentro da camada 2, nós temos o subnível S e o subnível P. Se nós somarmos os elétrons na camada 2, que é a sua última camada ou camada de valência, nós teremos aqui 8 elétrons nessa última camada. Da mesma forma, com o argônio, ele tem 3 camadas, né? A última camada dele, ou camada de valência, é a camada 3. E dentro dessa camada 3, somando aqui o 2 com o 6, nós temos 8 elétrons na última camada, da mesma forma que o neônio, 8 elétrons. O criptônio, ele também tem 8 elétrons na última camada, no entanto, a última camada dele é a 4. O xenônio, ele tem também 8 elétrons na última camada, só que a última camada dele é a 5, mas são 8 elétrons também na última camada. E o radônio, né, ele tem 6 camadas, sua última camada é a camada 6, ele tem 8 elétrons na última camada. Então, verificou-se essa regularidade aqui. Todos eles têm 8 elétrons na última camada. E atribuiu-se isso à estabilidade desses elementos, por eles não quererem se ligar, né, eles serem estáveis, inertes. E com isso, em 1916, o cientista físico-químico Gilbert Newton Lewis, ele propôs então a regra do octeto, baseado então naquela teoria de que os gases nobres possuem 8 elétrons na última camada e são estáveis, são inertes. Então, a regra do octeto diz o quê? Que os elementos químicos estabelecem ligações químicas. Com qual objetivo? Com a finalidade, então, de igualar os seus elétrons da camada de valência ou da última camada aos elétrons da camada de valência dos gases nobres. Isso quer dizer o quê? Que os demais elementos químicos, eles são instáveis, eles não têm 8 elétrons na última camada. Então, eles estabelecem ligações químicas justamente para ficarem, então, com 8 elétrons na última camada. E, assim, com 8 elétrons na última camada, eles vão ficar com a mesma configuração eletrônica dos gases nobres, se tornando, então, estáveis. Então, a gente vai ter que lembrar aqui na tabela periódica quantos elétrons tem na última camada de cada um dos elementos aqui. Então, nós já sabemos, na família 1, por exemplo, ou antiga família 1A, que é a família dos metais alcalinos, que eles têm na última camada um elétron. Né? Assim como na família 2, eles têm 2 elétrons. A família 13, eles têm 3 elétrons na última camada. A família 14, eles têm 4 elétrons na última camada. Família 15, 5 elétrons na última camada. Família 16, 6 elétrons na última camada. Família 16 é a família dos calcogênios. Família 17, que é a família dos halogênios, eles têm 7 elétrons na última camada. Aqui, esses metais aqui, né, da família 3 até a 12, né, eles sofrem um pouco de variação, por isso eles vão até formar outro tipo de ligação química. Nós vamos ter que sempre saber quantos elétrons eles têm na última camada. E isso aqui vai nos dar a base para saber qual tipo de ligação química eles vão estabelecer.